Olá, olá, olá! Bem-vindos a mais uma aula da Explore. Você estará vendo agora a justificação que é feita pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à aula. A lei de Moisés, descrita na Bíblia, é um instrumento que revela a incapacidade do homem de se livrar dos seus pecados só pelo entendimento dos seus erros. Na verdade, a lei conduz ao homem ao arrependimento. A lei de Moisés conduz o homem ao pedido de salvação a respeito dos seus próprios erros. Ninguém saberia o que significa a cobiça se as Escrituras não dissessem, não cobiçarás. As leis de Moisés e os mandamentos nos levam a entender que não conseguimos nos livrar dos nossos pecados pelo nosso próprio esforço. Porque as Escrituras denunciam que somos escravos do pecado, por natureza. Justiça é o conceito que faz levar todos a receberem da mesma maneira, leva a ter a igualdade numa sociedade. A justiça, ela preserva a igualdade de direitos dentro de uma sociedade. E assim a justiça também, ela mantém a ordem social. Dar a cada um aquilo que lhe é direito ou aquilo que lhe é devido. De assegurar condições para que possa ser e possa ter atitudes convenientes. Propiciação é o ato de propiciar, é de assegurar condições para que seja ou para que realize alguma coisa. A propiciação também é uma geradora de condições para favorecer realizações. A propiciação também, ela gera condições favoráveis para ser e para realizar. Adão foi criado para que ele tivesse a vida eterna. Que ele havia recebido de Deus era exatamente para comer da árvore da vida. Isso, em outra língua, quer dizer que Deus estava dando a ele a obediência pela fé na sua palavra. Mas a consequência, pelo ato de desobediência de Adão, levou a humanidade a ter muitas consequências. A primeira consequência do ato de Adão foi a entrada de desobediência na terra. A outra é a herança da morte. A morte passou a existir entre os homens depois da sua desobediência. E por fim, a maldição que veio sobre a terra. O homem também perdeu a comunhão com Deus. E a natureza pecadora, que domina todas as atitudes, também foi passada para todos os herdeiros de Adão. Que culpa a raça humana tem do pecado de Adão, se ela não estava lá no dia em que ele estava pecando para adverti-lo, dizendo: epa, você pecou, mas eu não tenho parte nisso. Porém, mesmo assim, nós herdamos o seu pecado. O pecado de Adão foi doloso. É quando ele teve a intenção de desobedecer. Mas nós não. Nós recebemos essa herança, mesmo depois ainda da sua morte. Mesmo não estando lá, no dia do seu erro, nós herdamos o seu pecado. A justiça de Deus foi manifestada ao homem, não pela obediência aos mandamentos, mas por causa da fé em Jesus Cristo. Jesus, quando veio na forma de homem, ele veio porque ele precisava experimentar a morte. E na sua morte, ele se torna o sacrifício de nós todos, propiciando-nos. Na sua morte, Jesus gerou condições para mudança de atitudes e de comportamentos que agora seriam e são agradáveis a Deus. Assim como o pecado entrou no mundo por um homem, a justiça de Deus também veio sobre todos os homens pelas atitudes de um único homem. E a justiça que veio para o homem veio através de Jesus. A preservação do direito de igualdade para todos foi interrompida por causa do pecado de Adão. Numa audiência de julgamento, o juiz, depois de ouvir o parecer, ele vai então sentenciar e vai descrever o seu juízo. Devido à morte de Jesus por nós, Deus ele faz a análise do julgamento e agora ele dispensa sobre nós a sua sentença. Nós fomos inocentados e herdamos essa inocência e herdamos este perdão mediante a fé naquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Deus olhou para Jesus e seu ato redentor e propiciou para nós a justiça, dizendo que nós somos inocentados. E o juiz decretou dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, capítulo 1. A absolvição
da condenação, da nossa natureza pecadora, dos pecados que nós cometemos e da desobediência, foram justificadas mediante o sacrifício de Jesus e nos tornou então agora livres e inocentados para nos voltarmos para Deus e vivermos livres para adorá-lo, para fazer a sua vontade, para sermos santificados. E essa libertação, ela nos deu a condição de herdarmos agora a vida eterna. A condição que nos torna favoráveis para sermos aceitos por Deus é o fato de nós ouvirmos a mensagem a respeito da encarnação a respeito de Jesus, de crermos na sua morte, de crermos que esta morte não teve domínio sobre ele e ele ressuscitou e de que agora está do lado direito do Pai. Esta nossa fé é que nos torna agora livres. Neste momento Deus se tornou a nossa justiça e o justificador, ou ele se tornou o nosso inocentador e nos deu condições para sermos chamados de os filhos de Deus. Na Explore, quem vai fundo é você.